Bora lá. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? De feriado hoje? Letícia já chegou. Deixa eu já mandar o convite para ela já começar a dar bom dia e oi pra galera comigo. Espera só um pouquinho. Oi, pessoal, bom dia. Gente, a Aurélia fica aqui me... Opa, peraí que tá cortando minha cabeça. Eita. Bom dia, Lê. Bom dia. Tá cortando minha cabeça, Lê? Agora tá bom. Agora tá bom, né? Porque Agora tava tá cortando bom. um pouquinho. Tava. E aí, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom. Descansou? Eu descansei, dormi até demais. Dormir nunca é demais, né? Não é? Quando eu levantei, eu pensei assim, já que a gente não tem filho, a gente pode aproveitar para dormir Não até é? tarde demais, né? Hoje é feriado, hoje pode dormir até mais Então tarde. vai, então vai, então vai. Ah, então tá joia. O pessoal tá entrando, vou esperar um pouquinho. Tá. Vanessinha, minha Vamos ir. amiga. Vanessinha não pode dizer o mesmo, viu? Tem uma bebezinha em casa, não dorme a noite toda, não. Ela, ela acorda, a gente acorda com o olho inchado de dormir, ela acorda com o olho inchado de não dormir, De não coitada. Oh, dormir. meu Deus. Mas assim, eu tenho o Freud que não é uma criança, mas que agora ele deu 9 horas, 9h30, já deu o horário dele. Dá vontade de jogar ele Começa, pela janela. chama todo mundo da casa, né? Exatamente. Antes ele ficava, agora ele cismou que ele quer levantar, né, minha criança bonita? Reloginho. Ó o Reloginho. Du. Ó o Du por aí. Vamos lá. Então, Lê, vamos começar. O pessoal acho que já vai entrando, né? Enquanto Tá isso, a bom. gente vai falando, se apresentando, para a gente já começar com o tema, que eu acho que é bem propício, né? Assim, eu sou a Sim. Alessandra Duda Gonzalez, sou psicanalista, professora do NBP. Letícia? Eu sou a Letícia Gagliano, sou psicóloga aula no módulo de psicanálise infantil no NBP também. Legal, legal. Lê, então assim, hoje o nosso tema vai ser como lidar com as crianças nessa época de quarentena, né? Porque a energia, muita energia represada ali, né? Sim. Então, ó, teve a Sabino nessa aqui, essa minha fase de dormir a noite toda já passou, coitada. A Mafê Mas não depois deixa. volta. Depois volta, não volta? Imagino que volta sim. Então, assim, inclusive você que atende as crianças, que sabe um pouco Uhum. o que elas estão passando, porque tem vezes que a gente pensa, assim, como que os pais devem lidar com isso, mas a gente esquece que a criança é um ser pensante, que ele tem anseios, desejos e frustrações e ânsia e tudo isso, né? Sim. E aí, eu queria, assim, inclusive perguntar para você, como que, quando você atende essas crianças, se elas levam para você esse conteúdo de quarentena, de ter que ficar em casa, se elas estão Uhum. entendendo, o que elas trazem para você? Uhum. Então, essa é uma pergunta bem legal, porque tem os dois lados, né? Eu tenho Sim. percebido que tem crianças que estão muito conscientes do que está acontecendo, porque os pais sentaram, explicaram por que não pode sair. Inclusive, elas falam, não vejo a hora desse coronavírus ir embora, né? Ou senão elas falam, quando o coronavírus passar, porque ele está lá fora, a gente pode fazer as coisas. Então, elas entenderam que tem um risco, que não é saudável elas irem para fora e que por isso elas estão, entre aspas, presas, né, dentro de casa.
Então, o explicar já ajuda um pouco, né? Porque não fica só ali na fantasia de que, meu pai é chato, a minha mãe é chata, ninguém deixa eu sair de casa, eu não tô vendo meus amigos, e um monte de porquê na cabeça da criança sem explicação. Então, essas crianças que têm consciência, elas conseguem trazer para análise o quê? De quem elas estão sentindo falta, o quanto que é triste, né? E aí elas conseguem falar dos sentimentos, dar nome, né? Tristeza, raiva. E a gente consegue seguir a análise dessa forma, cuidando daquele problema ali. Agora, as que não conseguem entender ou de alguma maneira não foi explicado, né, o que está acontecendo, porque muitas vezes os pais fazem por amor também, né? E dizem, não vou colocar isso na cabeça da criança, é muito pequena. E não sei o que ela vai pensar. Eu gosto muito de uma frase de Françoise que ela fala que não tem nenhuma verdade que não possa ser dita para uma criança. Desde que você explique dentro da maturidade dela, né? A gente não vai lá e colocar a criança na frente do noticiário, mostrar, sei lá, pessoas morrendo, hospitais, só para causar um pânico, mas explicar na linguagem delas que tem um risco, que tem um vírus lá fora, elas precisam aprender. Inclusive, algumas dessas que não sabiam, a raiva estava muito latente e estava muito difícil para os pais lidarem, né, com isso, porque elas não estavam entendendo, só sabiam que não estava vendo amigos, de repente tudo mudou, né, não acontece nada. Então, acho que é muito mais difícil de lidar. E aí, uma das funções também na análise, a gente pergunta, né? O que você imagina, para ver o que está se passando nessa cabecinha. Sim. Porque tem tanta coisa lá dentro que pode ser muito perigoso se alguém não ouvir, né? O que eles podem fazer com isso tudo. E normalmente os pais, assim, os cuidadores, eles partem muito do princípio do que eles pensam, né? Sim. Então, tipo, talvez o que esteja na cabeça deles é o que a gente imagina. E, como a gente sabe, a criança fantasia. E fantasia não tem limite. É assim, eu posso fantasiar 1001 coisas. Vai saber lá o que... Até a ponto, tipo, minha mãe, meu pai não gosta de mim, não quer deixar eu sair, o que eu aprontei. Exatamente. Vai saber o que passa na cabeça deles. Tô de castigo, né? Tô trancado de castigo dentro de casa. Exatamente. Porque já tem associações, né? Vai. E assim, com essas crianças dentro de casa, com toda essa energia que fica represada, o que você acredita que a gente, de alguma forma, né, os pais, os cuidadores, a gente que fica com essas crianças, o que a gente pode tentar fazer para, de uma certa forma, amenizar um pouco toda essa energia deles? Tá. Quando a gente fala de energia, né, na psicanálise a gente entende como a libido, né, que todos nós temos essa energia. E quando ela não trabalhada para algo positivo, ela se manifesta em agressividade. Que é quando a criança começa a aprontar todas, né? Estragar as coisas dentro de casa, fazer artes que muitas vezes nem fazia mais. Tem muita criança regredindo a períodos que antes ela nem fazia mais esse tipo de arte, né? De tanta energia que tem ali dentro. Então, uma das formas de lidar com a agressividade é na criatividade. Então, propor, né, algumas coisas criativas para essas crianças, para que elas possam deslocar de forma positiva tudo aquilo que elas estão sentindo. É claro, né? Vem o outro lado. Os pais estão de quarentena, mas não estão sem trabalhar, a grande maioria. Estão de home office. É um desafio muito grande, né? Porque tem o horário de trabalho também. A criança precisa saber disso para ela aprender a respeitar também o outro. Mas proporcionar um ambiente, porque só trancar essa criança no quarto, numa sala, enquanto os pais trabalham, ela vai gritar até ela conseguir a atenção de alguém. Ou seja, não vai ajudar em nada, né? E assim, eu imagino que cada criança deva ter uma característica e por isso goste de coisas diferentes. Eu imagino que tem criança que goste de videogame, outras que gostem de desenhar, outros que gostam de tudo que a gente possa imaginar. E assim, eu fico imaginando que tem pais que, por exemplo, vamos pensar, tem tipo de brincadeiras, de coisas que as pessoas podem
podem atrapalhar um pouco. Sim. Então é aquilo que você falou, os pais estão trabalhando, eles estão em home office, e a criança quer fazer um tipo de brincadeira e não pode por causa disso. Como que, de repente, fazer com que os pais também entendam esse outro lado, né? Porque, assim, os dois, na verdade, estão com vontades. Sim. Os dois estão com um monte de coisa que eles querem fazer, precisam fazer e, de alguma forma, não podem fazer da forma que gostaria. Como fazer para dar esse equilíbrio entre os pais e as crianças? Acho que a primeira coisa, Lê, é conhecer um pouco, né, da personalidade dessa criança. Eu digo isso pelo que eu estou acompanhando com as crianças em atendimento no online. Tem crianças, como você disse, que gostam de alguns tipos de brincadeira e outras gostam de desenhar, de ficar num cantinho. Cada um tem um gosto diferente. Inclusive irmãos, né? Uns às vezes são mais quietinhos, outros são mais agitados. E foi bem bacana, porque numa conversa com uma mãe essa semana, a gente estava falando exatamente isso. É uma criança muito agitada, uma criança que antes da quarentena fazia esporte, tinha escola, e isso ajudava ele a se regular, a dar conta dessa energia que ele tem, sempre foi muito positivo. E agora ele não pode sair, e nem tudo a mãe conseguiu manter dentro de casa. E ele estava, assim, enlouquecendo a casa com a energia dele. Ele, cada hora, inventava uma coisa, dava um minuto, ele sumiu, ele estava aprontando alguma coisa. E diria que é uma dessas crianças que já não tinha mais a idade, né, de fazer artes, que ele voltou a fazer. E aí ela me disse assim, olha, eu não sei, mas o que eu faço é muita energia. Então, entendendo essa personalidade, né, esse jeito dessa criança, talvez a criatividade para ele esteja em coisas que ele precise da questão motora, que ele precise se movimentar mais, que ele precise de atividades que demandem mais energia. E aí ela pensou em levá-lo para o quintal e deixou ele brincar com água, com sabão, com bexiga. Então, ele fez algo mais enérgico ali e isso foi muito bom. Ela deu um feedback e falou, olha, parece que cessou um pouco, né? Ele tá mais tranquilo, porque ele não estava dando conta de tanta coisa dentro dele. Já outras crianças, proporcionar um cantinho com um lápis de cor, com um papel... a gente acredita que o desenhar, a criança projeta, né? Ela coloca para fora o que ela está sentindo. Então já é um deslocamento. E o desenho, ele é sensacional, porque a criança fala a partir do desenho. Então ali, às vezes, tem algo que a gente, né? Quando o desenho vem ali para análise, você olha e fala quanta coisa para interpretar aqui, que a criança na fala nem conseguiu trazer ainda. Mas ela está expressando nesse desenho. Pelo menos ela está falando de alguma forma, ela está tirando de dentro dela. Sim. E assim, pelo que você estava falando, tem mães, então, tem pais que, na verdade, não conhecem muito essas personalidades dos filhos, né? Porque se conhecessem, talvez conseguissem direcionar, talvez, atividades diferentes. Eu fico imaginando, imagino pais que têm 2, 3 filhos... E, tipo, cada um de um jeitinho. Eu falo que até gêmeos são diferentes. Então, imagina cada um de um jeitinho. E os pais colocam tudo dentro do pacotinho e falam, ó, vai todo mundo fazer isso, porque assim tem que ser. Então, os pais, de uma certa forma, alguns não, chegam a não conhecer os próprios filhos, né? E entra naquilo que você falou, né, Lê? Aí os pais acabam fazendo o quê? O que eles entendem que é o melhor, que, poxa, eu acredito que a criança, se colocar no cantinho, desenhando, tá tudo bem. Mas é o que eles entenderam. Aí cai de novo naquilo que a gente já falou em uma, duas, várias lives e sempre fala, né? E nos atendimentos também, que é a importância do perguntar. A criança, ela precisa ter a liberdade de se expressar. Então, perguntar para ela o que ela gosta. Eu sempre digo, né, quando eu falo isso, não quer dizer que vocês vão perguntar e vão fazer tudo que essa criança pediu. Mas é a chance dela se manifestar, inclusive você explicar se isso pode, se isso é saudável, se isso tem consequências, se isso não. Deixa de ser só um desejo reprimido, que vai gerando toda essa agressividade e a sensação de não ser compreendida por ninguém.
E assim, e o fato deles falarem, eu fico imaginando, porque a gente também já foi criança. Sim. E a criança, e é tão interessante que tanto criança quanto as pessoas de mais idade, a gente fala que as pessoas de mais idade, elas voltam a ser criança. Uhum. E uma das coisas que tanto as crianças e as pessoas de mais idade elas querem é atenção, elas querem ser ouvidas. Uhum. E talvez o simples fato de perguntar é aquilo que você falou. Perguntou, ela tipo, nossa, alguém se interessa por mim. Tá. Porque imagino, um fuá dentro de casa, um tentando trabalhar, outro tentando fazer isso, outro tentando fazer aquilo, a criança pequenininha olhando tudo aquilo, tipo, tá. E quem sou eu aqui na fila do pão? Ninguém nem lembra que eu existo. Quando muito falar, ah, pega o celular aí e joga pra... E assim, a gente pensa que eles não estão percebendo, mas eles percebem tudo, eles absorvem tudo. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que talvez o fato deles falarem já tira um pouco essa ansiedade. Sim. Talvez a expectativa de falar e fazer seja mais do pai do que do própria criança, você não acha? E até porque, Ali, muitas vezes, né, a criança, como você falou, ela sente o ambiente da casa. Ela sente a preocupação dos pais, ela sente a agitação dos pais. E se ela não tiver oportunidade de falar, ela inclusive se coloca como responsável de tentar resolver, né, o problema da casa toda e sem meios de fazer isso, porque ela não vai ter recursos. Se nem o adulto muitas vezes não tem, né? E uma coisa muito importante que você falou é os pais, quando olham para essas crianças, olham como adultos. E muitas vezes o adulto se esquece que um dia ele foi criança. Então, acho que quando os adultos se permitem, né, acessar as suas crianças ou lembrar, voltar à sua memória, né, de como era ser criança, você se põe numa posição, e é a posição que a gente fala lá no setting, né, a gente conversa com a criança da mesma altura, muitas vezes de joelho, sentado no chão, porque você mostra ali no seu olhar que você está entendendo o que ela está sentindo. E muitas vezes só de se sentir entendido já alivia muita coisa. E quando o adulto lembra, poxa, como eu era criança, como que era, o que eu esperava de alguma forma, né? Isso talvez já aproxime essa relação, porque às vezes a relação dos pais é tão distante com o filho, é ele lá em cima, né, e o filho lá embaixo. Pode ser tão mais próximo para se entender. Exatamente, você falou assim de lembrar quando a gente era criança, inclusive a gente cresce e continua querendo atenção, querendo ser ouvido, querendo ser acolhido. E assim, mesmo adulto, a gente continua querendo as coisas que a gente queria de criança. Sim. E a gente esquece que a criança, então, muito mais, até porque ela é mais carente, mais dependente até. E isso cabe talvez mais à criança até do que ao adulto. E a gente esquece isso daí, né? Exatamente. E assim, além de os pais terem que lidar com, de uma certa forma, com essa energia toda, com o trabalho, com os afazeres de casa e com tudo isso daí, eles ainda têm uma coisa que nem alguns já tinham, mas agora, pelo que eu percebi, triplicou, é ter que fazer exercícios da escola com eles, porque eles viraram os professores, né, em casa. Como tem sido isso para os filhos? Porque até então eles tinham a prof, o prof. E agora eles têm a mãe, o pai, que é o professor. E assim, o quanto para o pai isso também é confortável. Porque a gente sabe que, né? A gente, sei lá, dependendo da idade, eu não lembro nem como que se faz uma equação de segundo grau. Eu não lembro nem o que é uma equação. E de repente a criança... Como que é isso para a criança, inclusive perceber que os pais, de repente, não são tudo, assim, tão... Que não é questão de ser inteligente, mas isso na cabecinha deles, né? Como que é isso daí? Tá, eu acho que até subiu aqui, eu bati o olho, acho que a Bruna comentou, né? E ainda dar conta de dar aula, né? De acompanhar a escola. Isso está sendo um desafio muito grande para os pais. E aí penso assim, né, Lê? Como você falou, depende da série da criança... O adulto não acompanha, o ensino é diferente. Muitas vezes o que as crianças aprendem hoje não se aprendeu lá atrás. Eu acho que aí está a oportunidade dos pais também olharem e mostrar de alguma forma a fragilidade deles, que eles não são super-heróis, né? Que eles não vão dar conta de tudo e que não tem problema nenhum o filho deles saberem que eles não são perfeitos, porque eles são seres humanos. E eles não vão dar conta de tudo mesmo. Então...
O que eu tenho percebido, assim, muitas mães trazem isso, enlouquecidas também, né? Falam, eu tenho que dar conta das coisas, e aí tem a tarefa da escola. Já é difícil fixar atenção na frente de um computador, porque a criança não quer fazer outras coisas. Mas o desafio da matéria mesmo. E aí eu tenho conversado, né, e ouvido muito dessas mães que diante dessa dificuldade, gente, peçam ajuda, né? Existem profissionais para isso, de fato. E entra a questão financeira, mas existe gente de todo tipo, né? Vou usar um exemplo, não sei se a Joyce está aqui agora, mas é uma aluna do NBP. Logo que começou a quarentena, ela fez um post, eu até compartilhei. Vários pedagogos fizeram isso. Olha, eu sou pedagogo, se você precisar de ajuda para o seu filho, entre em contato comigo. É claro, eles não vão dar aula particular, porque eles não vão ter tempo também para isso. Mas muitas vezes eles têm dicas de didática que a gente que não é professor, que os pais que não são professores não têm. E isso pode auxiliar muito, porque não dá para dar conta de tudo de fato. E da parte das crianças, eu tenho ouvido vários comentários, né? E criança sincera, eles falam e tá tudo bem para eles. Alguns falam, é muito difícil ser aluno da minha mãe, porque ela só grita e eu não consigo entender nada do que ela tá falando. Ou seja, de novo, né, vem a agressividade do adulto, porque é um instinto primário de se defender. Eu não dou conta, então eu grito. É a criança do adulto ali, do pai e da mãe gritando. E a criança não vai conseguir, de fato, entender, porque ela já está sob pressão, já está sobre um ambiente que não é o habitual da escola. Sim. E eles sentem falta, né, das professoras, porque muitos têm um afeto muito positivo aí e têm uma relação muito boa com a professora que ajuda eles a entender melhor a didática, né, faz a diferença. Algumas escolas, elas se propõem a fazer esse contato mais próximo. Agora algumas estão dando aula por vídeo, né, então percebo essas crianças, um até me disse, agora eu tô conseguindo ver minha professora, e aí eu pergunto as coisas para ela, isso alivia bastante. E assim, esse lance dos pais se mostrarem como, tipo, eu não sei tudo, eu não sou super-herói, é tão interessante que, assim, por que não, vamos imaginar, a criança, ela já estuda aquilo, por que não perguntar, virar para ele e falar assim, filho, como faz? Até porque aquela atividade, eu imagino, a professora não está dando uma atividade, talvez, que eles nunca viram nesse momento. Sim. Talvez estejam... E assim, como faz, filho? Tá, eu não lembro direito. Você pode me explicar? Eu acho que, assim, eu não sei, mas será que isso também não estimula a criança a falar assim, lógico, pai, vamos lá, será que isso também não ajuda? Isso é muito bacana, Lê. Não só na quarentena, mas antes, né, já tinha essa queixa das crianças, das lições de casa. Por quê? Eles aprendem na escola de um jeito. E é o jeito que eles conseguem associar. Quando chega em casa e os pais vão ajudar, eles querem ensinar do jeito que eles aprenderam. E não é mais do jeito que eles aprenderam, né? Então, perguntar para a criança, primeiro, me mostra, né? Qual é o caminho que você aprendeu? Porque forçá-lo a aprender do jeito que o adulto aprendeu, ele fica totalmente fora da realidade dos amigos e confunde a cabeça da criança. Então, perguntar, pedir para eles ensinarem, não tem problema para os pais, né? Mas agora eu estou permitindo que o meu filho saiba mais que eu. Tudo bem, ele vai saber tantas coisas mais, né? Do que você. E é uma troca, é um aprendendo com o outro. Não é aquela relação que a gente até falou na live de ontem, de poder, né? Não precisa desse poder para falar que eu mando, que eu tenho respeito. Dá para fazer uma troca saudável. Sim, e assim, você falando isso, eu lembrei de uma analisanda minha, que ela no dia chegou, ela estava indignada, porque o filho estava fazendo cálculo de subtração, de um jeito que ela falou assim, de onde os professores tiram isso, meu Deus do céu? Eu aprendi totalmente, e eu não sei, agora eu tenho que ajudar, eu não sei ensinar. E por isso que passou na minha cabeça, porque assim, de repente... Quando você pede para a pessoa te explicar, ela, inclusive, além de ela estar aprendendo, ela se sente tipo, puxa, então eu sei, que bom, deixa eu ensinar meu pai, minha mãe. Talvez esse pensamento dos pais de assim, eles vão achar que eu não sei, seja um pensamento deles e não da criança. Sim.
Porque eles projetam o que eles pensam, né? Por isso perguntar, assim, né? Exatamente. E assim, a gente percebe que tem coisas que acabam sendo mais fáceis e a gente não acredita no fácil, né? A gente sempre acha que é muito mais difícil e acaba complicando uma coisa que poderia ser um pouco mais tranquilo, né? Para ambas as partes. Esse descomplicar aí, né? Que é talvez o segredo, né? Conseguir se aproximar mais para falar a mesma língua, né? São línguas muito diferentes ali, é muita distância. E assim, esse lance de descomplicar é tão interessante que tem vezes que a gente pega alguns analisandos que você faz uma pergunta, a pessoa fala assim, nossa, mas é tão simples. É só eu entender isso? E você fala, as pessoas elas não estão acostumadas, né? Parece que tudo tem que ser muito difícil para poder ter valor. Exatamente. Talvez não. E assim, a gente falou de brincadeiras, falamos de estudo, e assim, uma coisa que não dá para fugir, videogame e celular. Tá. Assim, como lidar com isso? Porque, primeiro, a gente vê muitas vezes que eu ouço pais que falam assim, olha, eu sei que não é certo, mas chega uma hora que eu não aguento mais. Isso antes da quarentena, antes de tudo que a gente está vivendo. E chega um momento que eu falo, pega o celular porque eu não aguento mais. E agora com a quarentena, eu fico imaginando que isso deve ter ficado muito mais intenso. Qual que é o limite? Como saber dosar isso daí de game, de celular, de televisão? Como saber dosar isso daí? Tá. Acho que por mais que esteja, né, em quarentena, isso não quer dizer que não se deve olhar para aquilo que já estava sendo falado antes, né? É a saúde mental, é a saúde do desenvolvimento da criança. Tem uma questão que a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum nesse período. Crianças de 0 a 3 anos, principalmente, esse é o período de maior desenvolvimento na vida de uma criança. E se ela for prejudicada, né, nesse desenvolvimento, os danos lá na frente podem ser muito grandes. Então, vamos pensar em especial primeiro nessas de 0 a 3. Se essas crianças ficarem o tempo todo numa tela, elas só vão conhecer esse mundo, porque esse é o período que elas estão conhecendo o mundo, né? É responsabilidade dos pais apresentar as atividades, as pessoas, e elas já estão limitadas hoje no ambiente delas. Então, se não tiver interação pessoal ali, elas vão ficar nesses tablets e vão criar uma realidade interna ali para elas, o que gera uma fixação e depois vai dar trabalho de conseguir desconstruir isso. Fora que é o momento que o cérebro dela mais está se desenvolvendo. Ela pode lidar com uma hiperestimulação aí da tela, porque ela tem acesso a um monte de conteúdo, que pode gerar vários conflitos lá na frente. Não vou entrar em detalhes, a gente vai ficar falando mais dessa parte aqui. Mas só para a gente ter uma ideia do... Peraí, estamos em quarentena, mas isso pode gerar, sim, prejuízos muito grandes. Crianças passando dessa fase, o desenvolvimento delas não é tão rápido como nesse período. Mas tem fases muito importantes que vêm. A gente usa a psicanálise, né? De 3 aninhos aí, dos 2 aos 3, elas estão lidando com o controle, o que é dela, o que é do outro. Então, permitir também algo que só dê prazer, porque o celular, a tela, dá prazer, é legal assistir. Como é para essa criança lidar depois com o limite? Como é para ela lidar com a frustração de ouvir um não? Então, acredito que as telas não dá para abominá-las, né, nesse momento de não ter acesso, mas cai no equilíbrio, né? Quanto tempo, ok, ficou um pouco lá no celular, propõe uma atividade diferente, propõe não fazer nada, lidar com o ócio, né? Sim. Propõe participar da atividade da casa, vou arrumar a cama, pega a ponta do lençol, vamos me ajudar, né? Fazer algo diferente, dividir, né? Equilibrar esse tempo em casa. E você falou esse lance do ócio, é interessante porque muitas vezes, talvez os pais eles queiram quanto mais atividade para as crianças, melhor. Vamos botar atividade para que eles, né, não deem trabalho e fiquem Sim. o tempo todo ali fazendo as coisas. Então, assim, de vez em quando é bom não fazer nada também. Sim. É no ócio que Inclusive, se cria, né?
Exatamente. E você falando isso, assim, me remeteu muito à minha infância. Eu lembro que na minha infância, os meus irmãos e eu, a gente fazia assim cabana de lençol. Você falou do lençol, me lembrou Uhum. isso. Cabana de lençol, fazia com travesseiro, com um monte de coisa. E assim, até que ponto, muitas vezes hoje, a gente não pode fazer isso, a Ah, criança não pode fazer isso porque vai desarrumar a casa, o ambiente tem que uhum. estar perfeito. Então, assim, tudo isso, de uma certa forma, acaba influenciando. Tá. Você falou isso, bem legal, né? Eu vou até aproveitar esse momento, mandar um beijo pra Ju, que tá aqui. A Ju, a esposa do Denis, trabalhou comigo no banco. Eles têm uma pequenininha. E eu vi acompanhando nas redes sociais esses dias exatamente isso. E como os pais que talvez tiveram isso, né? Como estão resgatando a criança deles e apresentando para os filhos. Então, eles fizeram com lençol uma cabana entre o sofá e estavam assistindo filme, estavam brincando. Outros também que eu conheço e já vi, colocando a criança sentada em cima do lençol, dentro de uma caixa, arrastando pela casa. É o momento da troca da família, né? Da interação ali. E do adulto se permitir também ser um pouco criança, desligar-se um pouco da rotina e falar, deixa eu curtir esse momento. Antes da quarentena, a gente vinha lidando com esse problema tão grande dentro do consultório de que os pais não tinham 5, 10, 1 hora para ficar dentro de casa, né, com os filhos, porque o trânsito demanda muito, porque as reuniões demandam muito. O tempo do trânsito, pelo menos, foi reduzido, né? Então, o que Exatamente. fazer com esse tempo? Como compartilhar ele com as crianças, né? E lembrando que não é só para criança, eles estão permitindo a si mesmo brincar, se distrair um pouco, esvaziar a cabeça de um monte de preocupação. Até porque eles fazendo isso daí, assim, eu fico imaginando, a gente comentou que a criança, ela sente tudo o que está acontecendo. Se Uhum. tem uma energia, porque somos energia, né? Nós somos Sim. energia. Se a energia, por exemplo, é uma energia onde as pessoas estão captando, estão com uma energia boa, todo mundo, de uma certa forma, acaba Uhum. ficando bem. Sim. Quando a gente entra num espaço onde a gente fala assim, nossa, tá pesado, é porque de alguma forma, talvez ali o negócio não esteja esteja mais difícil, esteja Uhum. mais carregado. Por que não manter um clima mais agradável dentro de casa, Sim. né? É isso, Lê, é tão importante, né? Porque é difícil às vezes para os pais, mas a criança, ela é, sei lá, 80% reflexo do meio. Então, ela capta, né, muita coisa do ambiente. Quando a gente trata de crianças no consultório, a maior parte das questões está ali direcionada, né, a questões dos pais, a questões do ambiente. E a gente faz todo o trabalho ali, fazendo as evolutivas, para que eles também se percebam nas suas necessidades. É claro, a criança tem suas questões aí psíquicas internas, que são subjetivas delas, mas muito da formação delas vem desse meio. Então, quanto mais esse meio eles tiverem equilíbrio, então cabe aí assim aos pais, peçam ajuda, né? Não estão dando conta, cuide da saúde emocional de vocês, cuide aí desse estado mental, que vocês vão conseguir cuidar melhor dos seus, né, do ambiente, da casa, porque a criança ela vai recebendo isso tudo o tempo todo. E assim, isso que você falou é tão importante, porque eu penso assim, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, Uhum. não tem como, se eu não tenho equilíbrio, se eu tenho um vulcão dentro de mim, como que eu posso dar algo diferente, né? E muitas vezes a gente percebe que os pais, eles procuram ajuda para os filhos, mas eles em si, eles acabam não se ajudando. E de uma certa forma, eles que são ali, que estão de frente com os filhos, que é o tempo todo com eles, né? Uhum. Exatamente. E, claro, tem os casos, né, que são aí mais atípicos, tem questões particulares das crianças e que muitas vezes os pais vão aprendendo o que a criança tem, o desenvolvimento dela, para aprender a lidar melhor com isso tudo. Mas a gente não pode desconsiderar de forma alguma, né, essa questão deles, do que se passa, porque a educação ela é feita pela base da projeção, né? Então, os pais projetam nos filhos aquilo que eles entendem que é bom,
E só que nesse Sim, bom é o que é bom que eles aprenderam. Não dá para saber se de todo é um bom para a criança. E a Thaís. criança, ela introjeta, né? Por amor, porque ela precisa sobreviver, porque ela precisa de um cuidado. Mas aos pouquinhos, se isso for muito forte, né? Só for na base da projeção, se não tiver pergunta, o entendimento do outro, a criança cresce não sendo ela só reage, ela não existe, porque ela vira uma cópia ou ela vira um bonequinho daquilo que a formaram. E aí fica esse monte de desejo reprimido que uma hora vai sair em forma de agressividade, não tem jeito, né? Ninguém dá conta de segurar muita coisa há muito tempo. E assim, esses dias eu estava lendo um post no Instagram e me chamou muita atenção e faz muito sentido, né? A criança, quando ela é criança, e por exemplo, os pais, ela vê os pais, por exemplo, brigando, ou qualquer problema que ela tenha com os pais, ela nunca acha que são os pais. Ela sempre acha que é culpa dela. Ela não fez alguma coisa direito, ela poderia ter feito melhor, então assim, ela sempre pega para si aquele peso, né? Sim. Ela já se E põe na é posição de responsável, de culpa, né? tão pequena já com essa responsabilidade toda, né? Uhum. E Lê, você inclusive falou dos pais que têm casos especiais. Como que a gente pode lidar nessa época com crianças especiais? Que a gente sabe que tem. E como que a gente pode, né? Até porque todo mundo em casa, como lida com isso nesse momento? Tá. Já aproveitando, Lê, acho que eu vi subir uma pergunta de alguém que falou, inclusive, de suspeita, né? Como lidar com a suspeita de um autismo ou de um caso atípico, e também essa questão dessas crianças dentro de casa, nesse período de quarentena. De novo, é importante perceber, né, qual a necessidade de cada criança. Por isso, o acompanhamento terapêutico ele é tão importante, porque ele ajuda, né, os pais a identificarem qual a demanda dessa criança. Lá a criança consegue se expressar, falar o que ela sente também. Crianças atípicas, né, em especial autista, eles precisam de uma rotina, senão eles se desregulam muito fácil. E para eles não é simples lidar com isso, porque fica uma bagunça, né? Vamos pensar lá, eles usam um símbolo do quebra-cabeça, então pensa esse quebra-cabeça todo bagunçado e eles não conseguem se organizar. Isso gera uma agitação, que é aquilo que a gente chama de estereotipia, né? Que a criança repete vários movimentos. E é uma angústia muito grande dentro dessa criança. Então, as crianças que já estavam em acompanhamento, é muito importante, de alguma forma, manter esses vínculos. Eu acompanho algumas redes, alguns lugares, e eu vejo que eles estão fazendo a mesma forma que a gente adaptou, né, enquanto psicanalistas, de atendimento online, de orientação com os pais. Então, não deixem de lado, né, não parem esse processo, porque isso é muito ruim. Às vezes a criança já progrediu tanto e ela pode regredir demais nesse período, porque é tudo muito intenso para uma criança atípica, né? Então, quem já está em tratamento, eu diria, não pare. Tente ver aí alguma forma, né? Se existe alguns lugares que podem ajudar a regular. Dentro da psicanálise, a gente pode sim, né, atender, a gente cuida da parte afetiva emocional, que é a parte dos Sim. sentimentos, das emoções, consegue dar essas orientações para os pais, tendo a formação lá também da parte comportamental. Quem disse que na psicanálise a gente também não olha, né, para o comportamental, porque o sintoma ele vem do comportamento, é a partir daí que a gente vai tratando. Então, ter essa possibilidade aí de uma análise já ajuda muito. De novo, os pais não são super-heróis, né? Nós, enquanto profissionais, estudamos a mente humana, o desenvolvimento, a criança, a gente pode contribuir com esse estudo. Os pais, eles são pais, eles aprendem com a criança no dia a dia, eles identificam as necessidades, mas eles não têm a obrigação de saber a parte técnica de tudo, né? Sim. Então, para essas crianças em especial e principalmente, não é hora, né, de abandonar os Sim. tratamentos. E os casos de suspeita, alguém aqui perguntou, procure uma análise e aí
diante disso, vocês vai conseguir ir identificando na história da criança, e se for necessário, esse profissional vai auxiliar, orientando esse pai a procurar um neuro, se for o caso, um psiquiatra, mas a partir da análise já é possível ter um direcionamento. Não tem como a gente só olhar para o comportamento e falar é isso ou é aquilo, até porque nós, psicólogos, psicanalistas, não damos diagnóstico, né? Isso fica para a parte médica. A gente identifica sinais e ajuda esses pais, orientando aí os profissionais que podem fazer esse trabalho. Então, como você falou, né? Pedir ajuda, não tem mal nenhum da gente pedir ajuda, né? Então, assim, nessa situação toda, você até comentou os pais, agora eles estão, né? Todos eles estão mais em casa. A gente vê uma situação onde existem famílias onde o pai trabalha, e quem é responsável pela casa, pelos filhos, por boa parte de tudo o que acontece, acaba sendo a mãe. E tem famílias que é o contrário. A mãe fica fora e quem cuida das responsabilidades da casa e dos filhos é o pai. Como que fica para esses dois pais, né? Para o pai ou para a mãe que não trabalha? Porque assim, eu fico imaginando... infelizmente a gente vive numa sociedade que ela é muito mais machista nesse sentido de a casa é responsabilidade da mulher. Sim. Né? A gente, por mais que a gente não queira, a gente sabe que isso ainda é muito forte. E que tem muitos pais que se sentem tipo, isso daí é dela. Eu tenho que trabalhar, olha para ela e fala assim, faz ele calar a boca, a responsabilidade é tua. Como que isso daí é para a criança também? E para o pai, como que o pai ou a mãe que está nessa posição, eles podem fazer para ajudar? Essa é uma questão, né? E aí entra de novo, né? A dinâmica da família. Tenho acompanhado casos assim, onde, por exemplo, o pai ou a mãe estão em home office e um dos responsáveis tem que dar conta dessa criança para que ela fique em silêncio, para que não atrapalhe. Primeira coisa, né, para esse pai ou mãe que não está trabalhando, acho que uma coisa muito importante é lembrar que seu filho é seu filho. Ele não é seu amigo e ele não é, sei lá, sua mãe, uma pessoa que você desabafa sobre o seu casamento, porque você está falando do pai dele, né, ou da mãe dele. E aí ele começa a ter ideias como homem, como mulher, e não como pai, como mãe. Então acho que o primeiro ponto é esse, porque eu vejo que isso impacta demais na criança. Ela fica dividida. E para a criança não tem divisão entre pai e mãe. É pai e mãe, né? Cada um tem a sua função. Então, acho que a primeira coisa é isso. Cuidado com os desabafos, né? O que isso vai chegar aí até a criança. E para essa mãe, para esse pai em especial, que está vivendo essa angústia e não está conseguindo lidar, procure também cuidar da sua saúde mental. Procure ajuda para ver, inclusive, qual o movimento desse relacionamento. Eu digo que a quarentena... ela só está trazendo à tona algumas verdades, né, que o dia a dia não mostrava, por conta da rotina, da correria. Às vezes tem tanto conflito aí nesse relacionamento que estava escondido e que por vezes tem a chance, né, de regular, de ver o que pode ser feito ou, não sei, de tomar decisões diante disso, do que é saudável, do que não é saudável. Mas é importante primeiro reconhecer isso. Como é que está a estrutura dessa família? Para que essa criança que está recebendo isso tudo, e muitas vezes há muito tempo, ela possa, né, ser acolhida nesse momento, mas como filho, com as necessidades dele ali, dela de filho, e não no igual ali dentro do relacionamento, senão os papéis se misturam todos. E quando mistura, dá um trabalhinho, né? Uma análise para ir separando, porque ninguém mais sabe o que é filho sendo pai, sendo mãe, querendo assumir aí a responsabilidade de resolver conflitos. Esse é uma grande questão que precisa ser estruturada e que acaba prejudicando demais as relações ali. Eu imagino, até porque aquilo que você falou, a criança ela acaba assumindo, se sentindo na obrigação de assumir uma responsabilidade que talvez não lhe caiba, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente vendo isso daí, a gente percebe que tem pais que acabam fazendo dos filhos os seus terapeutas. Por quê? Porque chega ali e fala, e vomita. E muitas vezes a expectativa não é nem de, talvez...
que eles respondam alguma coisa, mas é de desabafar. Eu posso desabafar com ele. Então, assim, diante disso, é interessante que os pais façam análise? Sem dúvida, né? E que bom seria, isso eu digo, atendendo na maior parte aí as crianças, atendo adultos também, mas a maioria as crianças, que bom seria se os pais também entendessem essa necessidade. Porque a criança ela vai conseguir cuidar do que é dela. E os pais do que é deles, né? E aí cada um pega sua pedrinha e sua responsabilidade e começa a tratar disso. Então seria muito bom, seria o melhor dos mundos, né? Se esses pais fossem ali entender, porque análise é autoconhecimento, é você se reconhecer para saber como lidar melhor com as suas emoções. E se você aprende a lidar consigo mesmo, consequentemente você vai aprendendo a lidar com o outro. Esse ser humaninho aí, né? Que tá te tirando da paciência. E é muito legal, né? Que quando a gente fala tudo aquilo que irrita no outro, muitas vezes está dentro da gente mesmo. E criança tem o dom de achar aquilo que está nos pais e é ali que eles vão pegar e vão pentelhar para tirar do sério. Mas às vezes isso é do próprio pai, da própria mãe. E se eles conseguem perceber, essa provocação da criança já não afeta tanto mais. Né? É o que a gente fala, né? Muitas vezes, ele me irrita. Na verdade, ele não me irrita, sou eu que me irrito com ele. Exatamente. Ele tá sendo ele, né? Exatamente. Eu que tô me irritando, né? Então, assim, falando inclusive disso, de procurar fazer análise, aprender quem se é. Todos nós temos uma criança interior, não temos? E que nessa época deve estar a todo vapor também. Sim, acho que é importante, né, resgatarmos essa criança e olhar para ela, porque essa criança, ela grita, ela berra, ela bate porta, né, ela bate panela, ela xinga, isso tudo é comportamento de regressão, né, a gente fala, regride é um comportamento da infância, fazer birra. Então, como que tá a criança interior de cada um desses adultos aí? Então, como se você consegue reconhecer e cuidar dessa criança, você ajuda a regular esse ambiente também. Então, acho que é tempo, né? Aproveitar esse tema, lidando com a criança e lidar com a criança do adulto também, né? Muito importante olhar para tudo isso. Até porque, como você falou, como lidar com a criança e, de repente, a gente vê muito a criança infantil, criança pequena, criança ser humaninho, pequenininho. Sim. Mas assim, todos nós somos crianças. Sim. E que nesse momento a gente está lidando com tudo isso daí. A diferença é que a gente tem uma carcaça, onde uma capa de mais velho e de responsabilidade que a gente talvez não possa assumir todo aquele desespero e angústia. Mas que é aquilo que você falou, ele vem batendo porta, gritando com o filho, chorando. Tem uma cena clássica, né? A criança começa a gritar, aí vem o pai ou a mãe, grita mais alto. Não, grita comigo. Peraí, né? Quem que é a criança nessa hora? Manifesta a criança total ali do adulto e começa a brigar de igual para igual. Nesse momento não dá para ser, né? De igual para igual, porque espera-se que o adulto tenha criado mais mecanismos aí para lidar melhor com o seu, que a gente chama de id, né? Com o seu impulso ali, com esse impulso, esse desejo que vem de uma vez, e é ele que muitas vezes precisa se regular para ensinar a criança como lidar com essa emoção também. Então, adultos, pais, né, que não estão dando conta, busquem esse recurso para se conhecer, para aprender a lidar melhor com as suas emoções e automaticamente projetar algo, né, mais saudável entre os filhos também. E assim, inclusive os pais que não têm filho, olha o que eu ia falar, inclusive as pessoas que não têm filhos, porque como lidar com essa criança? A gente percebe que tem gente que não aceita, né? Eu quero, tem que ser agora, tipo, quem disse, e tipo, que dane-se com Covid-19, dane-se quarentena, eu vou fazer porque é do meu jeito e eu quero e ninguém vai me parar.
Então, assim, a gente se depara com bastante criança nessa época, né? Sim, e assim, sem tomar cuidados, né, ainda que tenha que sair, é exatamente essa fala. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, que a criança até balança o ombrinho, né? Não tô nem aí, Tô não nem vai aí. me pegar mesmo, né? Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Cuidado, que é a criança se manifestando, né? Só que a criança não tem noção do perigo. E o perigo, ele pode afetar, né? Quantas vezes um pai ou uma mãe orienta ali e o filho não ouve, se machuca, né? E aí fica doente porque não pôs a blusa, só que nós somos adultos e aí a responsabilidade é do adulto, né? Não é do papai e da mamãe mais, né? No, exatamente. Porque deduz-se que sejamos adultos e que a gente possa passar essa informação para a criança. Uhum. E tem uns ainda que falam assim, mas eu te avisei, você não fez porque você não quis. Exatamente. Sim. O papel das duas crianças brigando. Exatamente. E quantos adultos a gente não vê hoje falando assim, eu vou sair porque é só uma gripezinha, isso daí não vai me pegar. E a gente vê os adultos, isso independente de idade, né? Uhum. A gente vê pessoas, independente de idade, sendo crianças. E a gente pensa também, né, Lena, o que assim, quantos foram educados de uma certa forma a ser forte, eu dou conta de tudo, e aí não se tem medo, né? O medo, ele é importante na nossa vida, ele é saudável quando ele serve como um alerta. Eu tô vendo aqui que a Vanessa colocou, a mesma da Mafê, né? Ela é professora, e aí ela disse assim, teríamos um mundo melhor se terapia fosse obrigatória, como a educação, né? Eu concordo com isso. Eu acho que o autoconhecimento, né, fazer ali uma análise, todos nós nos conheceríamos um pouco melhor. E talvez a gente aprendesse a lidar melhor com o outro também. Exatamente. É porque a gente começa a entender as nossas limitações e a enxergar que o outro também tem a dele, né? Uhum. Então eu falo que a gente tem um pouco mais de compaixão no sentido de ele e eu somos iguais, estamos no mesmo nível, cada um com as suas dificuldades, mas estamos aí. Se junto a gente pudesse se ajudar, seria muito melhor, né? Sim. E Lê, assim, diante de tudo isso que a gente está vendo em relação às crianças e como lidar com as crianças, o que, assim, eu queria que você pegasse assim uns quantos pontos você achar necessário? Tá. Mas assim, uns 4, 5. Eu sei também que você, junto com a Bia, criaram uma cartilha. Sim. Eu acho legal você falar delas, da cartilha, porque é uma forma também de divulgar para a criança. Para a criança é a linguagem dela. Então, eu queria que você levantasse alguns pontos nesse período que acaba sendo primordial, que eu acho que a gente deve ter uma atenção especial. Tá. Até usando aí da cartilha, né, Lê? A ideia foi o quê? É uma cartilha de orientação, né, de prevenção, mas também uma cartilha para que a criança ela possa interagir de alguma maneira. Então, acho que um dos pontos, né, a informação. O ser humano precisa de informação e a criança é um ser humaninho e ela também precisa, né, de informação, porque ela precisa começar a desenvolver autonomia para aprender a cuidar de si também. E foi um dos pontos que a gente abordou na cartilha. Autonomia de saber a hora de lavar sua mãozinha, de não pôr a mão no nariz, de não pôr a mão na boca, sabendo que isso tudo é para cuidar do próprio dela. E que não vai ter um adulto toda hora, 24 horas, de olho para lembrá-la disso. E uma vez que ela aprende, isso vira um comportamento repetitivo para a saúde dela. Então, acho que esse é um outro ponto também, né? A informação. O sentimento, não tem nem o que dizer, né? Isso é primordial, é validar. Eu uso muito essa palavra de validar o sentimento. Tá triste? Valide, deixa essa criança ficar triste, manifestar o que ela tá sentindo a partir da tristeza. Tá com raiva? Claro, ela não vai quebrar a casa inteira, mas tente entender, não reprima somente essa raiva. Ah, vai ficar de castigo, né? Exemplo, mas tá bom, mas o que que você tá sentindo? O que que te faz sentir essa raiva? Então, perguntar, né? Ajudar essa criança a falar. A criança, ela só aprende a falar dos sentimentos se alguém ajudar ela a nomear esses sentimentos. E a proposta da brincadeira, né? Já o Winnicott, né? Um psicanalista e pediatra,
infantil, ele dizia que o brincar por si só, ele é terapêutico. Então, quer momento melhor do que esse, né, para usar a terapia dentro de casa, brincando, proporcionando um ambiente para a criança ser criança. Ela precisa desse tempo. Inclusive, na cartilha a gente propõe, né, a criança criar um jogo, fazer um desenho do que ela está sentindo. Eu acho que a gente vai cair daqui a pouco, né? Eu acho que a gente tem 2 minutinhos, dois minutos acho que a gente tem. Então, assim, desses 2 minutos, eu não sei se você tem a cartilha para mostrar para o pessoal. Tá, tenho ela impressa. Eu não tô com a capa aqui, mas bem rapidinho. Sim. Tem, só para vocês terem uma ideia, né? Tem aqui, ó, olá, legal. Pessoal, algo acontecendo por aí, né? Vou passar só alguns pontos, tá? Aí pergunta se eles estão, para eles se cuidarem, para que logo eles voltem, né, à rotina de escola e tudo mais. Tem a parte que ensina ali a não colocar a mão, né, no nariz, na boca e tudo mais. Pergunta se a criança sabe como ajudar, tá? E no final tem a atividade que eu falei para vocês. Quem tiver interesse, a gente manda, né? A gente deixa o WhatsApp aqui e manda o PDF para vocês. Legal, eu até coloquei o WhatsApp do NBP, que é 11 96169 5163. Coloquei aí. E você, Lê, passa o seu contato também. E se você quiser, comenta, escreve ele no comentário, que aí se o pessoal também quiser, até para poder, de repente, pedir um help, uma ajuda, né? A gente está aqui para isso também, né? Sem dúvida, eu me coloco à disposição para responder as mensagens. Tem alguns pais que têm me procurado e tem sido um prazer compartilhar. 947, eu estou escrevendo junto, tá? 4749-8173. Deixa eu ver, acho que foi certo. 94749-8173. Usem desse recurso também. Legal. E Lê, mais uma vez, muito obrigada, porque você tem agregado muito para a gente e para todo mundo que está acompanhando. Assim, eu acho que tem sido um grande aprendizado, porque muitas vezes a gente pensa criança, mas a gente esquece que nós somos crianças, né? E aí a gente se depara, depara com isso tudo, né? Deixa eu tentar mandar um beijo rapidinho, porque eu vi que entraram algumas pessoas aqui. Amigos de infância, né? Nathalie, Vini, que é irmão da Vanessa, a Ju, que eu comentei. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas um beijo para todos que passaram por aqui. A Márcia tá aí, né? As meninas estão aí, a Fabi, a Bruna. Um beijão, obrigada por esse tempo aí compartilhado com a gente. E se tiver alguma dúvida aqui que a gente não conseguiu responder, a gente pensa em outro tema, né, Lê? Traz de novo. Exatamente. Fala que a gente pensa e vai colocando aqui que a gente vai aprendendo junto, né? Sim. Tá bom, Lê. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.